A Base Nacional Comum Curricular está sofrendo alterações. Um dos pontos que chama a atenção é o tempo de alfabetização. Para discutir o tema, o Na Ordem do Dia recebe a professora Zuleika de Felice Morrier. Professora, tudo bom? Tudo bem. Professora, o tempo de alfabetização tem gerado grande discussão entre os professores. Alguns acreditam que ele vai passar de 3 para 2 anos. Essa informação procede? Eu acredito que essa é uma interpretação que foi dada e que tem gerado bastante ruído, por isso de sua pergunta, provavelmente encaminhada pelos professores, mas em nenhum momento se coloca esta questão. Então vamos pensar o que é a apropriação do sistema alfabético da escrita, porque a alfabetização ela tem um sentido muito complexo. Ela é bastante complexa. Então, o que se pensa, e isso também está escrito na base, apropriar-se do sistema de escrita depende fundamentalmente de compreender um princípio básico que rege o sistema a saber. Os fonemas, unidades de som, são representados por grafemas na escrita. Então, o que significa? A criança, é uma aprendizagem muito difícil, a criança vai ter que compreender que a fala, que a escrita é representada pela fala, quer dizer, os fonemas em grafemas. E essa descoberta ela é muito complexa. A criança vai pensando como se organiza esse sistema e se pensa que num período de até 2 anos ela consiga compreender o funcionamento do sistema alfabético da escrita, quer dizer, ela consiga já escrever uma palavra, entender como funciona esse sistema. Então, quando se observa a base, a parte que se domina, por exemplo, aquilo que eu falei, consciência grafofonêmica, você vai verificar que aquilo está desde o 1º ano até o 5º ano. Então, a gente sabe que não se esgota essa questão em um tempo fácil, porque demanda aí a questão de ortografia, de acentuação, de todos os outros questões da palavra. Eu quero ler só aqui, tem um ponto desse documento da base que é muito importante, que é as 10 considerações sobre a alfabetização, que todos devem sentar e ler, quer dizer, o que nós estamos considerando que é alfabetização. No 1º ano, uma das habilidades é reconhecer o sistema da escrita alfabética como representação dos sons da fala. Essa é a grande habilidade, é o grande passo. Depois, quando a gente observa lá no 3º ano, por exemplo, a gente vê aqui, ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas, e coloca C, Q, G, U, R, RR e assim por diante. Então, você percebe que vai se avançando nesse sentido, mas continuamos alfabetizando. Quando aparece lá no 5º ano, aparece lá outra habilidade, que é a 27, grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares e contextuais, e palavras de uso frequente de correspondência irregulares. Então, nós estamos falando a mesma coisa, não é? Que é o aprofundamento desta questão de alfabetização. Mas para que aconteça o aprofundamento, nós temos que dar a ele a fazer uma série de atividades de reflexão, de ação, para que ele compreenda como é que funciona o sistema alfabético da escrita. E que outros instrumentos podem auxiliar os professores nesse processo? Eu quero indicar 2 documentos importantes para o professor, né, que já estão colocados lá, que é o Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais e do Fundamental, de 2010, e o PENAIC. Porque tem que falar, o PENAIC fala 3 anos. O PENAIC não fala em 3 anos também, tá? São instrumentos fantásticos do MEC, não são instrumentos de agora, são instrumentos do governo anterior, que auxiliam em muito o professor a alfabetizar em termos de metodologia. Só fechando essa questão, a base não propõe metodologia. Essa é a grande diferença da base
para os outros documentos existentes. Ela propõe, sim, uma série de conteúdos, de direitos de aprendizagem baseados em conteúdos. E essas metodologias, a Constituição já garante que cabe ao professor, à escola, aos sistemas, ao livro didático, o desenvolvimento dessas metodologias. Professora, como é que os livros didáticos eles vão se adaptar à nova base curricular? A questão do livro didático, ela é importantíssima, porque ela tem um protagonismo na vida do professor. Agora, não dá para se esperar, e há uma adaptação desses livros, procurando uma adaptação à base nacional. Há um grande interesse das editoras nesse sentido, o que é bom, né? Eu acho que isso é particularmente bom. Agora, por parte do professor, o livro didático é um instrumento, dentre outros. Ele não vai resolver, por exemplo, o problema da alfabetização. Porque a alfabetização é uma questão muito particular e só o professor, na observação do dia a dia, com seus alunos, com a classe, com o que está ocorrendo, pode acompanhar esse processo. O livro em si não resolve muito. O que ajuda, pode ajudar, é o manual do professor, que esse livro traz, para que o professor acompanhe processos. Se for um bom manual do professor, ele vai dizer, olha, se o seu aluno está trabalhando com uma hipótese X ou Y, ou emperrou nesse problema, ele não está conseguindo, por exemplo, nomear as letras do alfabeto, o que o senhor pode fazer? O que acontece? Então, eu acho que o livro didático vai nesse sentido de ser um instrumento do professor, dentre outros instrumentos. Falando sobre os profissionais da educação, como essa mudança na base curricular vai afetar os professores? Como é possível deixar eles mais preparados para alfabetizar uma criança? Eu acho que sem professor não existe base, né? Se o professor não aderir à base, se ele não compreender, se aquilo que está escrito efetivamente não auxiliá-lo na sua prática, é um texto fechado. Então, nós já vimos muitas situações, muitos textos e até o PNAE, o proletramento, etc. e tal, propostos pelo Ministério que estão à disposição do professor, que, na verdade, o professor quer alguma coisa que ajude a resolver problemas e não a criar problemas. Então, a base não é prescritiva. Eu acho que é muito importante isso. Ela não pode... O professor pode falar, vem mais um pacote aí e esse pacote é submisso, ele vai me impor... Não, ele é um instrumento para auxiliar o professor. Agora, o professor precisa de apoio. Quando eu digo professor de apoio, o professor precisa de melhores condições de trabalho, o professor precisa de um apoio de formação para tirar suas dúvidas, que não seja fazendo submissão, né, de redes de professores, tem espaço de discussão dentro da escola, para ter tempo para discutir. E essas parecem ser as principais reivindicações dos professores. Os professores têm mostrado grande preocupação com a quantidade de informações gramaticais que devem ser passadas aos alunos no terceiro ano. Como essa mudança vai acontecer na prática? A pergunta é muito interessante e também mostra que houve uma preocupação, quer dizer, primeiro, eu vou ler uma das habilidades que está colocada no terceiro ano da base, que tem causado ruídos, né? Que é identificar e diferenciar em textos substantivos e verbos e suas funções na frase, sujeito, predicado, objeto direto. Isso para o terceiro ano. Quando se fala em conhecimentos linguísticos e gramaticais, quando se fala na base para os anos iniciais, nós não estamos falando em conceitos, nós não estamos falando em metalinguagem, mas nós estamos falando
Como é que ele vai observar os processos de construção frasal? É criar, desde os pequenos, uma consciência reflexiva sobre o funcionamento da língua. Se você vai dar o nome de substantivo, adjetivo, sujeito, predicado, isso não é para a criança, agora eu vou identificar o sujeito. Não, para ela observar como a língua funciona. A ideia é essa. Muito obrigada, professora. De nada, as ordens. Agradeço muito a oportunidade de falar com os professores. Essas informações foram relevantes para você? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição.